Bem, boa noite a todos. Essa é a nossa primeira aula de eletricidade e magnetismo. Este curso ele é dividido em duas partes principais, certo? A primeira parte, a primeira metade é eletricidade, a segunda metade é magnetismo. A parte de eletricidade ela é dividida em duas subpartes, que é eletrostática e eletrodinâmica. A parte que envolve a eletrostática estuda o quê? Cargas elétricas que estão em repousos, cargas elétricas paradas. E a eletrodinâmica estuda o quê? Cargas elétricas em movimento, isto é, as correntes elétricas, tá? Então, essa primeira aula aqui é uma aula introdutória à eletrostática, certo? Vamos começar com um relato de um experimento eletrostático, certo? Um experimento eletrostático bastante simples é o seguinte: você pega um pente de plástico e passa no cabelo, esfrega ele no cabelo. Depois de fazer isso, você aproxima ele do papel picotado, certo? E com isso você observa o quê? Você observa que o pente vai atrair o papel picotado, ok? Um experimento bem parecido com esse era feito lá na época dos gregos antigos. Havia um filósofo chamado Tales de Mileto que ele relata o seguinte nos escritos dele. Ele relata que se você pegasse ali um pedaço de âmbar, certo? Âmbar, para quem não sabe, é um tipo de resina de árvore fossilizada. É um fóssil de resina de árvore, certo? Então você pega um pedaço de âmbar e esfrega no pelo de carneiro ou em qualquer outro tecido. Com isso, ele observava o quê? Observava que depois de esfregar ele no tecido, você aproximava esse âmbar de serragem ou de palha e você conseguia atrair a serragem e a palha, certo? Âmbar, em grego, se pronunciava electron. Daí que veio a palavra eletricidade. Então, uma referência ao experimento que os gregos antigos conheciam, tá? Pois bem, mais tarde, houve um sujeito lá na Inglaterra chamado William Gilbert, que ele fez um estudo aprofundado sobre esses fenômenos eletrostáticos, certo? E ele observou o seguinte, ele observou que a força de um material que é atritado, certo? Ela pode ser não só uma força atrativa, não só de atração, mas pode ser de repulsão também. Olha só para esse experimento aqui bastante simples. Você tem aqui um pedaço de tecido, vamos supor que seja lã, e você tem aqui um vidro de pendurado por um fio, tá? Então o que você faz? Você pega o primeiro pedaço de lã e esfrega no primeiro bastão de vidro, ok? Aí o que acontece? Os dois ficam carregados, os dois ficam eletrizados, ok? Ao aproximar os dois, o que acontece? Vai haver uma força de atração entre os dois. Eles vão querer se atrair. Aí vamos supor que você pegue outro pedaço de lã, certo? Esfregue em bastão de vidro, ok? Os dois ficam carregados também. E ao aproximar os dois, novamente acontece a mesma coisa, os dois vão querer se atrair. Tá? Até aqui nenhuma novidade. Os gregos antigos já sabiam disso. Mas a grande novidade que o William Gilbert relatou lá no escrito dele foi o seguinte: é que a força ela poderia ser não só de atração, mas de repulsão também. Vamos supor que você tem aqui os dois bastões, certo? Esse daqui você esfregou na lã e esse daqui você esfregou na lã também. Então, se você aproximar os dois, vai haver uma força de repulsão entre eles. Tá? A mesma coisa vale para os dois pedaços de lã. Se você pegou os dois pedaços de lã e os dois foram atritados no bastão de vidro, ao aproximar os dois, vai surgir uma força de repulsão entre elas. Ok? Pois bem, William Gilbert, naquela época, explicou o seguinte nos escritos deles. Ele explicou que havia dois tipos de eletricidade nos materiais, de forma que corpos com eletricidades iguais se repelem, certo? E corpos com eletricidade diferente se atraem. Ok? Ele usou esses termos aqui, ó, eletricidade. Hoje em dia a gente não usa mais os termos eletricidade, a gente usa os termos cargas elétricas. Então, o equivalente, o enunciado hoje seria o seguinte, que existem dois tipos de cargas elétricas nos materiais, certo? Você tem cargas positivas e tem cargas negativas. De forma que cargas elétricas de mesmo sinal, isto é, positivo com positivo, ou negativo com negativo, certo? Se forem cargas elétricas de mesmo sinal, elas vão se repelir. E se for carga elétrica de sinais contrários, elas vão se atrair, é o que a gente está vendo aqui. Ó. Então, você tem aqui, ó, quando você esfregou esse pedaço de lã nesse bastão de vidro, certo? Um deles adquiriu carga positiva
e o outro adquiriu carga negativa. Então, são cargas de sinais contrários. Nesse caso, a força entre eles vai ser uma força de quê? Vai ser uma força de atração, certo? De atração. Deixa eu fazer aqui. Ok? Agora, como esse bastão de vidro aqui, ó, foi esfregado na lã, e esse daqui também foi esfregado na lã, então ambos adquiriram carga de mesmo sinal. Então, nesse caso, a força vai ser repulsiva. Vai ser força de repulsão. Ok? Esse tipo de força, pessoal, é o que a gente chama de força elétrica, certo? Força elétrica. E a força elétrica é um tipo de força que age à distância. Isso você sabe que para você aplicar uma força sobre um carro, certo? Você tem que encostar no carro, não é isso? Para empurrar ele? É ou não é? Para empurrar qualquer objeto, você precisa encostar no objeto, não é isso? Então, nesse tipo de força que você precisa encostar no objeto, é uma força de contato. Agora, esse tipo de força aqui, que é a força elétrica, não é uma força de contato, é uma força que age à distância, ok? Ok. Pois bem, agora o seguinte, a gente viu, certo? E os gregos sabiam, e o William Gilbert também relatou, que ao esfregar um material no outro, eles ficam que carregados ou eletrizados. Mas por que será? O que que explica isso? Por que que um corpo, quando é esfregado, certo? Ele fica eletrizado ou carregado? Bem, essa pergunta ficou sem resposta por muito tempo, tá? E foi somente com o desenvolvimento da teoria atômica, isso é, foi somente a partir do momento em que os cientistas começaram a entender o átomo, ok? Que começou a entender melhor por que, os corpos ficam eletrizados ao serem esfregados um no outro, ok? Bem, a teoria dos átomos, a teoria atômica e molecular, ela diz o seguinte: ela diz que todo tipo de matéria, todo tipo de substância é formado por partículas minúsculas, extremamente pequenas, certo? Que a gente chama de átomos, ok? São extremamente pequenas, tá? E hoje sabe-se o seguinte, que a estrutura de um átomo é mais ou menos isso que você vê aqui na figura, certo? Como é que é? Você tem aqui uma parte interna, você chama de núcleo, né? Você chama essa parte interna de núcleo, ok? Aí o que acontece? Você tem uma parte externa, aqui de fora, você chama de eletrosfera. Então, isso aqui seria o núcleo, isso aqui seria a eletrosfera. Lembrando o seguinte, isso daqui que vocês estão vendo é só um esquema, é só um diagrama. Se você pudesse enxergar um átomo, você não enxergaria desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque o tamanho do núcleo com a eletrosfera está desproporcional. Na verdade, se você pudesse enxergar o átomo, seria mais ou menos assim. Imagina um estádio de futebol, certo? Que nem o Maracanã. Então, se o estádio de futebol todo representasse a eletrosfera, o núcleo representaria o quê? Representaria um alfinete que seria colocado ali no centro do campo. Então, se você colocasse um alfinete ali no centro do campo, aquele alfinete estaria representando o núcleo e todo o restante do estádio estaria representando a eletrosfera. É só para você ter uma noção da proporção que existe entre o núcleo e a eletrosfera. Isso é, a eletrosfera é muito maior do que o núcleo. Muito maior, ok? Aí, olha só, o núcleo, vocês podem ver aqui por essa ilustração, por esse diagrama, que ele é composto de partículas menores ainda, certo? Que são chamadas de partículas subatômicas, certo? São as partículas que compõem um átomo. Quais são essas partículas? Prótons e nêutrons, ok? Os prótons, certo? Eles possuem carga elétrica, ok? O sinal da carga elétrica é positivo para os prótons. E os nêutrons, conforme o nome já diz, ele é neutro, ele não possui cargas elétricas, tá? E o que nós temos na eletrosfera? A eletrosfera, na verdade, é uma região onde você tem elétrons, certo? E esses elétrons ficam o quê? Eles ficam se movimentando aqui em torno do núcleo. O movimento dos elétrons não é exatamente um movimento circular, como vocês estão vendo aqui. Isso daqui é só uma ilustração, tá? É um pouco mais complexo do que isso, tá? Então, você tem aqui o núcleo, onde você tem prótons e nêutrons, e você tem o quê? A eletrosfera, onde você tem os elétrons. Bem, se os prótons eles possuem cargas positivas, os elétrons eles possuem cargas negativas, certo? Então veja que a carga elétrica que o material adquire quando ele é carregado, ele vem lá do átomo, certo? Os átomos é que possuem partículas que são portadoras de cargas elétricas, tá? Então aí está a explicação, certo? De por que o material ele pode adquirir carga elétrica, ok?
Pois bem, vamos à estrutura de um átomo. Olha só, veja bem, o núcleo, conforme eu já disse, ele é extremamente pequeno se comparado à eletrosfera. Muito pequeno, ok? Porém, apesar de ser pequeno, ele concentra quase toda a massa do átomo. Isso é, se fosse possível você pesar um átomo numa balança, se fosse possível você pesar um átomo numa balança, você ia perceber que a massa do átomo, do núcleo, perdão, a massa do núcleo é muito mais pesada que a eletrosfera, certo? Então, quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, apesar de o núcleo ser pequeno, certo? Quase toda a massa, quase todo o peso dele ali, vamos dizer assim, né? Se você for usar uma linguagem bem senso comum, quase todo o peso dele está ali concentrado no núcleo, ok? Isso aqui também eu já comentei, né? O núcleo é constituído por partículas que são fixas em sua posição, ok? As partículas elas não se movimentam de um lado para o outro. As partículas que estão no núcleo, isso é os prótons e os nêutrons, elas ficam fixas ali, ok? Enquanto a eletrosfera é composta por partículas que se movem, tá bom? E outra coisa é a seguinte, as partículas que formam o núcleo, os prótons e os nêutrons, são unidas entre si por forças extremamente fortes, por uma força extremamente forte chamada força nuclear forte. Olha só, vamos falar um pouco dessa força nuclear forte. É o seguinte, vamos supor que essa parte, essa esfera mais clarinha aqui, ó, seja um próton e essa outra aqui seja um próton também, ok? Bem, se isso aqui é um próton e isso aqui é um próton, então este aqui possui carga positiva e esse aqui também possui carga positiva. Mas se este aqui é positivo e este aqui também é positivo, por que que eles não se repelem? Aí é que está a explicação, porque lá no núcleo existe uma outra força além da força elétrica. É o que a gente chama de força nuclear forte. É a força que mantém o núcleo coeso, que mantém o núcleo unido. Se não fosse essa força, o núcleo ele se desintegraria. Isso é, as partículas subatômicas, os prótons e os nêutrons, eles se separariam. Tá? Então tem uma força aqui, ó, que é a força nuclear, que mantém o núcleo unido, certo? Que mantém as partículas subatômicas do núcleo unidas, tá bom? Então, essas informações que eu passei aqui, ó, elas são importantíssimas, porque a partir disso é que você vai entender por que os materiais eles adquirem carga elétrica ou eles ficam eletrizados quando são esfregados, ok? Isso daqui já foi falado, né? Os prótons e os elétrons possuem cargas, né? De forma que os prótons possuem cargas positivas e os elétrons possuem cargas negativas. Só que uma coisa que eu não comentei é o seguinte: essas cargas elas são em quantidades iguais. Como assim? Olha só, vamos supor que você tem um átomo aqui, ó. Você sabe lá pela tabela periódica que cada átomo ali da tabela periódica possui uma quantidade de prótons e uma quantidade de elétrons, ok? Então, se você tem um átomo que tem 6 prótons, por exemplo, no núcleo, ele vai ter o quê? Vai ter 6 elétrons na eletrosfera. Então, isso é, se ele tem 6 cargas positivas, ele vai ter também, por outro lado, 6 cargas negativas, tá? De forma que as cargas positivas equilibram as cargas negativas, ok? Então, vamos dizer assim, as cargas elétricas se equilibram em um átomo, ok? Então, a gente diz que um átomo como um todo, deixa eu adiantar aqui, ele é eletricamente neutro, tá bom? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse daqui seria um diagrama, certo? Esse aqui seria a representação do átomo de hélio, lá da tabela periódica. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o número atômico do hélio é igual a 2, não é isso? O que que significa? Significa que ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Este átomo aqui que você está vendo, com 2 prótons e 2 elétrons, ele é eletricamente neutro. Por quê? Porque para cada carga positiva que você tem aqui, você tem uma carga negativa. Então, essa carga positiva aqui, ó, ela estaria neutralizando essa carga negativa aqui, ó. E esta outra carga positiva que está aqui estaria neutralizando essa carga negativa que está aqui. Então, isso aqui, ó, esse átomo como um todo, a gente pode dizer que ele não está eletrizado, certo? Então, até uma certa distância, ele não consegue atrair outros átomos. Ele não consegue atrair outros átomos, porque ele é eletricamente neutro. Ele está em equilíbrio, certo? Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que você consiga arrancar um elétron desse átomo. Ah, mas não poderia ser um próton? Para aí. Você não arranca prótons, certo, de um átomo tão facilmente, pelo motivo que eu já expliquei lá atrás. Porque o próton está no núcleo, certo? E o núcleo é extremamente pequeno. E outro é porque o próton ele está unido aos nêutrons por uma força nuclear muito forte. Então é muito difícil arrancar um próton do núcleo de um átomo. Normalmente é mais fácil arrancar um elétron, porque o elétron, além de ele estar na parte externa do átomo, na parte de fora do átomo, ele possui uma massa muito menor,
certo? E além dele estar em movimento. Então vamos supor que você arranca um elétron do átomo, aí o que vai acontecer? Ele vai ficar assim, ó. Esse átomo vai ficar com 2 prótons e com um elétron. Bem, se ele está com 2 prótons e um elétron, então olha só, ele tem um próton sobrando. Mas o próton tem carga positiva? Sim, então esse átomo aqui está com a carga positiva sobrando. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ficar carregado positivamente, tá? Por que está carregado positivamente? Porque está sobrando cargas positivas aqui, ó, certo? Você tem uma carga positiva a mais, tá? Agora, vamos supor que ocorra o contrário. Vamos supor que, ao invés de arrancar um elétron desse átomo, você acrescente mais um elétron a ele, tá? Então, ele estava inicialmente com 2 elétrons, agora ele está com 3 elétrons. Então, o que acontece? Ele está com a carga negativa sobrando. Então, nesse caso, a gente diz que ele está carregado negativamente. Por quê? Porque há mais cargas negativas do que cargas positivas, ok? Então, os materiais, os átomos, eles podem ficar carregados, certo? Dependendo se tem cargas elétricas elétrons faltando ou sobrando. Se tiver elétrons faltando, certo? Então fica carregado positivamente. Se tiver elétrons sobrando, então vai ficar carregado negativamente. Este átomo que eu mostrei aqui, ó, que está carregado positivamente, ele tem a capacidade já de atrair outros átomos carregados negativamente ou de repelir átomos carregados positivamente. E este átomo aqui que está carregado negativamente, ele tem a capacidade de atrair átomos que estão carregados positivamente ou de repelir átomos que estão carregados negativamente. Então, quando a gente observa a estrutura de um átomo, conforme foi mencionado aqui, ó, se a gente vê todas essas características de um átomo, então a gente entende, certo? Por que os materiais podem ficar carregados eletricamente, certo? Pelo seguinte, porque quando você esfrega um material no outro, na verdade, você está esfregando. Os materiais são formados de quê? São formados de átomos, não é isso? Então você está esfregando átomos de material num átomo de outro material. Aí o que acontece? Esse atrito, ele faz o quê? Ele faz que um dos materiais perca elétrons. Não perde prótons, tá? Perde sempre elétrons, porque os elétrons são as partículas que ocupam a parte de fora do átomo, tá? Então eles perdem, um dos materiais perde elétrons, certo? De forma que depois que você esfregar os dois, um vai ficar carregado, um vai ficar com excesso de elétrons e o outro vai ficar com falta de elétrons, tá? Então, aquele que fica com excesso de elétrons, ele fica com excesso de cargas negativas, então fica carregado negativamente, e aquele que perdeu elétrons, certo? Ele vai ficar com falta de cargas negativas. Mas se ele está com falta de cargas negativas, está sobrando o quê? Está sobrando cargas positivas. Então, fica carregado positivamente. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar melhor isso aqui. Vamos ver se a gente tem alguma figura aqui. Vamos voltar àquele experimento que eu já citei, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo novamente, né? Da lã e do bastão de vidro, né? Então, olha só, você tinha esse bastão de vidro, ele não estava carregado eletricamente. O que isso significa? Significa que os átomos que formam ele, cada átomo tinha uma quantidade igual de prótons e de elétrons. Estava em equilíbrio eletrostático. Ok? Aí o que acontece? O mesmo aconteceu aqui para esse pedaço de lã. Esse pedaço de lã não está carregado inicialmente. Inicialmente não está carregado. Tá? Então significa que tem a mesma quantidade, os átomos dele têm a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Aí você vem, ó, esfrega um no outro. Esse processo faz o quê? Faz que um material arranque elétrons do outro. Então, nesse caso aqui, a gente viu o que aconteceu. Que o bastão arrancou elétrons da lã, certo? Aí, o que aconteceu? Se a lã perdeu elétrons, ela perdeu cargas negativas, então ficou sobrando o quê? Ficou sobrando cargas positivas. Então, dessa forma, o bastão ficou carregado negativamente e a lã ficou carregada positivamente. Ok? Então, assim que ocorre esse processo de eletrização, tá bom? Então, tem uma pergunta típica, certo, que se faz nesse conteúdo de eletrostática, que é o seguinte. Antes de você esfregar, deixa eu voltar aqui de novo. Antes de você esfregar o bastão com a lã, o bastão e a lã possuíam cargas elétricas, então antes de você esfregar esse bastão aqui, ó, nesse pedaço de lã, eles possuíam cargas elétricas.
Essa pergunta é típica em eletrostática. A resposta é sim, eles possuíam cargas elétricas sim, certo? Só que o que acontece? Eles possuíam cargas elétricas em quantidades iguais. Isso é, a quantidade de cargas elétricas que você tem aqui negativas é a mesma quantidade de cargas elétricas positivas que você tem aqui, ó, no bastão. De forma que elas se equilibram. Então, esse bastão, antes de ser esfregado, ele possuía cargas elétricas. Só que a gente diz que ele não estava carregado eletricamente, por quê? Porque não tinha carga líquida, isso é, não tinha carga sobrando. Somente depois de tiver carga elétrica de um determinado sinal sobrando, é que a gente vai dizer que ele vai estar carregado, certo? Então ele possuía cargas elétricas, mas não estava eletricamente carregado. Tá? Um material que está eletricamente carregado, ele possui carga líquida, ele possui carga de um determinado sinal sobrando, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula, tá bom? E a próxima aula a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre materiais que são condutores e materiais que são isolantes, ok? Muito obrigado pela atenção.